George Orwell não escreveu apenas um livro. Ele escreveu um alerta. Um aviso que, com o tempo, deixou de ser apenas ficção e passou a parecer cada vez mais um manual. O romance 1984 é uma dissecação cirúrgica de como se domina uma sociedade inteira, sem usar armas. Mas como se controla um povo inteiro sem acorrentá-lo fisicamente? Simples. Você prende a mente. Tudo começa por um princípio devastador: fazer com que as pessoas deixem de confiar na própria percepção da realidade. Se você consegue fazer alguém acreditar que 2 mais 2 é igual a 5, você já venceu. Porque não importa mais o que é verdade. Importa apenas o que o sistema diz que é verdade. E esse é o núcleo da lavagem cerebral. A primeira etapa desse controle é dominar a linguagem. No livro, existe um projeto chamado Novilíngua, uma versão reduzida e empobrecida da língua, onde palavras são apagadas, redefinidas, mutiladas. E por que isso é tão poderoso? Porque se você elimina a palavra liberdade, ninguém mais consegue pensar em liberdade. Se você apaga rebelião, ela deixa de existir como ideia. A linguagem não é só uma forma de expressão. Ela é uma forma de realidade. Quem controla as palavras, controla o mundo. Agora pare e pense. Quantas vezes vemos conceitos sendo distorcidos no nosso cotidiano? Paz vira guerra preventiva. Democracia vira censura disfarçada. Liberdade vira obediência voluntária. E a população aplaude, sem nem perceber que as palavras mudaram de sentido. A segunda etapa é ainda mais perigosa: reescrever a história. No universo de 1984, existe um Ministério da Verdade. E o que ele faz? Apaga o passado, altera documentos antigos, muda os fatos, cria um novo ontem, que justifique o hoje. Porque quem controla o passado, controla o presente. E quem domina o presente, dita o futuro. O resultado disso é simples. Se o povo não tem memória, não tem base para questionar nada. Se os registros são todos manipulados, qualquer tentativa de crítica se torna inútil. Afinal, sempre foi assim, não é? A terceira etapa do controle é a vigilância. No livro, existe a famosa frase: "O grande irmão está de olho em você." Mas o verdadeiro poder da vigilância não está em observar. Está em fazer você sentir que está sendo observado o tempo todo. O medo constante de ser pego pensando algo errado. O terror de um gesto fora do padrão. Na nossa realidade, isso ganhou uma nova forma. Algoritmos, câmeras, redes sociais. Você é observado enquanto navega, enquanto compra, enquanto conversa. E com o tempo, começa a se autocensurar. Começa a pensar antes de postar, a ponderar antes de agir. Porque você sabe, alguém está olhando. A vigilância moderna não precisa ser explícita. Ela está nas entrelinhas, no olhar do outro, no medo de ser cancelado, excluído, punido por pensar diferente. E aí vem o golpe final: a criação do culto à obediência. Em 1984, o grande irmão é apresentado como uma figura infalível, amorosa, onipresente. Ele é o protetor, o salvador, aquele que cuida de você. E o povo aprende a amá-lo, mesmo quando ele mente, mesmo quando oprime, mesmo quando tortura. E aqui está o segredo mais sombrio da lavagem cerebral. Ela não quer apenas obediência. Ela quer amor. O oprimido precisa amar o opressor. Precisa defendê-lo, justificá-lo, idolatrá-lo. Porque se você ama quem te controla, nunca vai querer se libertar. No ápice do livro, Winston, o protagonista, é levado à sala 101. Lá, ele não é apenas torturado fisicamente. Ele é quebrado por dentro, mentalmente, até perder todo o traço de identidade, toda resistência, toda dúvida. E no fim, ele diz: "Eu amo o grande irmão." Essa é a vitória absoluta do sistema. E aí você olha ao redor e se pergunta: estamos tão longe assim disso? Vivemos num mundo onde redes sociais manipulam emoções,
onde fake news definem eleições, onde a educação ensina a repetir, não a questionar, onde a verdade é relativa, descartável, substituível, onde quem pensa diferente é silenciado. A lavagem cerebral moderna não precisa de ditadores com rosto. Ela é invisível. Está nos algoritmos, na publicidade, na cultura do medo, na bolha de conforto. Ela se disfarça de liberdade, mas é controle, e a maioria já aceitou. Aceitou porque é mais fácil. Porque questionar dá trabalho. Porque pensar dói. Mas há uma resistência possível. E ela começa com uma escolha simples, porém radical. Pensar. Ler. Observar. Questionar. Orwell acreditava que, enquanto existisse alguém disposto a dizer a verdade em tempos de mentira, haveria esperança. Então, antes de terminar, eu te deixo uma pergunta. Você ainda lembra quem você era antes da lavagem? Ou já começou a amar o grande irmão? Mas talvez ainda reste a pergunta que muitos evitam fazer. Será que já fomos todos lavados, mesmo sem perceber? Será que o simples fato de estarmos inseridos em um sistema que recompensa o conformismo e pune a dúvida já é suficiente para moldar nossas crenças mais profundas? A lavagem cerebral, em seu estágio mais avançado, não se parece com tortura. Ela se parece com rotina, com tranquilidade, com aquele sentimento de que tudo está sob controle, desde que você não pergunte demais, não investigue demais, não vá longe demais. Hoje, as estruturas de poder não precisam mais da força bruta. Elas contam com a adesão voluntária, com a apatia disfarçada de bom senso, com a ignorância embalada como opinião, com a distração mascarada de liberdade. E é nesse cenário que a resistência se torna mais difícil e mais necessária. Resistir, hoje, é ter coragem de sentar em silêncio e pensar. É desconectar-se do ruído e ouvir a própria consciência. É questionar não apenas o que te dizem, mas também o que você mesmo acredita. Afinal, em um mundo onde tantas verdades são fabricadas, a busca pela autenticidade se torna um ato de rebeldia. George Orwell não nos deixou uma previsão. Ele nos deixou um espelho. E talvez o maior desafio de todos seja ter coragem de olhar para esse espelho e reconhecer o quanto já cedemos. Mas se ainda existe alguém disposto a fazer essa pergunta, se ainda existe alguém que olha para tudo isso e diz, não, isso não está certo, então ainda existe esperança. Porque toda lavagem cerebral pode ser desfeita. Todo condicionamento pode ser rompido. Toda mentira, um dia, pode ser confrontada pela verdade. E às vezes, tudo o que é preciso é lembrar. Lembrar que 2 mais 2 sempre foi 4. Lembrar que pensar dói, mas liberta. Lembrar que você nasceu livre e que nunca, em tempo algum, precisou amar o grande irmão.